Eu sou a professora Janeide Santos, professora do MTech. Estou aqui com vocês mais uma vez e agora para discutirmos aqueles casos que levam a redação à nota 0. Muito importante, quero todo mundo muito atento para que a gente faça um trabalho cada dia melhor. Vamos lá! E vamos nós para mais uma etapa, né? Agora uma etapa assim muito complicada, né? Aquele momento que a gente tem que prestar mais do que a costumeira atenção, né? São aqueles casos em que a avaliação pode levar a nota 0. Então vamos assim estar nesse momento muito atentos, né? Porque é uma situação muito séria, né? Levar um texto à nota 0. Então a gente tem que observar detalhadamente e para isso vamos lá dar uma observada no nosso slide. Receberá nota 0 a redação que tiver até 7 linhas escritas. Então, escreveu apenas 7 linhas, né? O texto será considerado insuficiente e a redação receberá nota 0. Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então, aí nós temos 2 elementos, né? A fuga ao tema leva a nota 0. E o outro aspecto é o não atendimento ao tipo textual, que é o texto dissertativo argumentativo. O aluno apresentou o texto dentro do tema, mas apresentou em forma de poesia, em forma de música, em forma de hino. Nesses casos, a nota é 0. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, depois de tantas polêmicas, né? Daqueles alunos que inserem lá no meio do texto, inserem uma poesia propositalmente, um hino propositalmente. Então, colocam uma carta lá no meio do texto para observar se o avaliador realmente está fazendo o trabalho dele. Então, esses casos em que ele apresenta um texto, né? Uma parte de texto deliberadamente desconectada, a avaliação será levada a nota 0. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, a gente já falou aqui quando falou do tipo, né? Então, a redação ela precisa estar dentro daquela estrutura do texto dissertativo argumentativo que todos nós aqui já conhecemos muito bem e o nosso estudante ele precisa estar a par deste conhecimento. Cópia de texto motivador. Olha, aí nós temos uma situação que a gente precisa ficar atento. O estudante, o texto inteiro do estudante é apenas uma cópia do texto motivador. A nota é 0. Agora, há casos em que o estudante ele copia uma parte do texto motivador, mas depois ele retoma e escreve com suas próprias palavras, com suas próprias ideias, ele escreve o seu próprio texto, mas ali teve uma parte do texto motivador. A gente vai considerar a parte escrita, que é uma produção intelectual do próprio aluno, e vai desconsiderar a parte que é uma cópia do texto motivador. Olha lá, ó, no slide, cópia do texto motivador. Então, observe o caso aí que eu coloquei aí em evidência. Nesta situação, está o texto em que, descontadas as linhas com cópia do texto motivador, sobram apenas 7 linhas ou menos. Olha só o que é que eu estou trazendo aqui com isso. Se, depois de descontadas as linhas, né, que foram escritas com o texto motivador, se sobraram mais de 7 linhas, ou seja, de 8 linhas em diante, você vai fazer a leitura e vai considerar o texto. Se descontadas aquela parte que foi cópia do texto motivador, se ele não consegue atingir mais de 7 linhas, então a avaliação terá a nota 0. Tudo bem? Porque descontada aquela parte que era apenas cópia, ele não consegue ter mais de 7 linhas. Então, nesse caso, a gente retoma aquele princípio lá. Até 7 linhas, o texto é considerado nota 0. Voltamos lá. Apresentar a proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
esse daqui realmente é o ponto chave dessa nossa discussão. O aluno ele fez uma proposta de intervenção muito bem escrita, muito bem elaborada, usou bons termos e etc., mas tem um cunho preconceituoso, né? Tem a proposta de fazer justiça com as próprias mãos, ele desrespeita os direitos humanos, a nota é 0. Vamos em frente. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Então, ele trouxe xingamentos, né? Em outras palavras, é isso, xingamento. Ele trouxe, rabiscou, ele fez um desenho propositalmente. Ele tem um caso também de anulação, nota 0. Folha de redação em branco, mesmo que o texto tenha sido escrito na folha de rascunho. Às vezes acontece que, por falta de tempo, o aluno fez o texto, né? O estudante escreveu o texto todo lá no rascunho, mas não houve tempo para ele passar para a folha definitiva. Infelizmente, a nota será 0. Redação totalmente escrita em língua estrangeira ou apenas com desenhos. Anulação também, nota 0. Né? Uma coisa é ele trazer um termo em língua estrangeira, colocar entre aspas, deixar demarcado que aquele termo é um termo da língua estrangeira, mas outra coisa é ele escrever um texto inteiro em qualquer outra língua que não seja a língua portuguesa. Nota 0. Bilhetes como, obrigada, quero muito passar no Enem, me ajude. É uma coisa frequente, nota 0. Tudo bem? E aí, eu venho trazer aqui alguns exemplos, né, de casos e de propostas de intervenção, né, que receberam a nota 0. Então, vamos ver. Ser massacrado na cadeia. Deve sofrer os mesmos danos causados à vítima. Não em todas as situações, mas em algumas, ou até mesmo a pena de morte. Violação de direitos humanos, né? Deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais. Olha só, então, a justiça com as próprias mãos, né? As mulheres fazerem justiça com as próprias mãos. Merecem apodrecer na cadeia. O Brasil não propõe prisão perpétua, portanto, violação. Muitos dizem, devem ser castrados. Seria uma boa ideia. Olha aí, mais um caso em que, né, a gente tem aí um caso de violação, tortura, né? Pressupõe esse tipo de coisa. Então, aqui ficaram algumas dicas para casos de anulação ou caso em que a redação é levada a nota 0. Tá joia? Vamos observar aqui agora as referências do nosso encontro. Vamos lá? E assim nós concluímos mais essa etapa. Então, nós aqui da equipe MTech desejamos a todos vocês sucesso nesta grande ação chamada Redijaê. Vamos em frente!